Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo de número 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguia, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Feche os seus olhos, glorifique a Deus mais uma vez. Não perca essa oportunidade. Sempre tem um agora a partir de Jesus. Sempre tem um adiante. Sempre tem uma nova oportunidade para aquele que anda com Jesus. Ele é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós não temos condição de conhecer o desconhecido se nós estivermos agarrados ao conhecido. Não tem como. É por isso que hoje eu quero te contar uma história. Existia um cavaleiro. Você já deve ter visto uma história, um filme sobre cavaleiros. Cavaleiros eram os soldados, os guardas dos tempos passados, que sempre andavam todos aparamentados, vestidos de uma armadura. E era uma armadura muito pesada. Era uma armadura que cobria a sua cabeça, que cobria todo o seu corpo. Geralmente era feito de um material resistente. E eles andavam com aquela armadura pesada. Aquilo garantia que a vida deles seria reservada, seria guardada. Só que muito mais do que algo para reservar a vida, a armadura também era algo de glória, porque aonde você via um cavaleiro, você via uma pessoa honrada. E existia um cavaleiro num certo país. E ele amava ser cavaleiro. Ele amava a sua armadura. Ele amava tanto que ele a vestia em todo tempo, mesmo que não tivesse tido guerra. Ele comia com ela, tomava banho com ela, passeava com ela. E aonde ele chegava, todo mundo sabia que ele estava chegando, porque fazia aquele barulho. Se não tivesse uma donzela para ele salvar, ele colocava uma em perigo para não perder a oportunidade. Ele era um homem muito honrado. Lá vai o cavaleiro, o sol pegava na sua armadura e ele até cegava as pessoas por onde ele chegava. Era igual esses caras que andam só de farol alto no meio da estrada, que você não sabe por quê. Só que
Ele era muito honrado fora de casa, mas dentro de casa. A sua esposa, uma vez então, deu um ultimato nele, uma palavra final. Ou você tira esse negócio, para eu ver você como é, porque eu já nem lembro mais como é o seu rosto. Ou eu estou indo embora com o nosso filho, porque você vive vestido nisso aí, seu filho nem nunca te viu, ele precisa conhecer o pai. E eles tiveram mais uma intriga matrimonial e ela disse assim: você nem percebe que você não é dono mais da sua vida, que você não consegue nem tirar esse negócio. Consigo! E quando ele foi tirar, não saía. Por tantos anos ele andou com aquilo, que aquilo não saía mais dele. Ele amava tanto ser cavaleiro que ele não conseguia mais deixar de ser o cavaleiro quando ele queria. E ela disse: pois é, só quando você voltar com o seu rosto original é que eu te quero de volta. No mais, cata essa lata sua e vai embora. E ele, muito contrariado, resolveu procurar o profeta e perguntar para ele como que ele faz, porque ele é um cavaleiro, ele ama a armadura, eu não vou me desfazer dela, mas eu quero ter essa capacidade de tirá-la quando eu quero. E quando ele bateu na porta do profeta, o profeta disse: isso aí eu não sei fazer, não. Eu tenho várias fórmulas, mas isso aí eu não consigo. Você vai ter que trilhar um caminho. Caminho? Que caminho? Olha, eu só posso te dar a entrada do caminho. Aonde esse caminho vai te levar, eu não sei. E durante esse caminho, você vai ter experiências que pode ser que essa armadura saia de você. Ah, que isso? Faz uma oração forte aí, vai. Joga um óleo em mim, quem sabe isso solta. Ele, não. Você só vai ficar livre dela no caminho, e ele foi. E a cada parada e desafio no caminho, pense, como que você come com uma armadura? Ela não abria mais. Como que você bebe com uma armadura? Ela não abria mais. E ele, nesse desafio todo, a cada experiência, uma peça da armadura se soltava, porque ele teve que aprender a depender das coisas simples da vida e aprender lições no caminho. E só quando ele aprendia essas lições no caminho, uma peça caía, mas até que ele chegou no final do caminho. E no final do caminho, tinha uma grande montanha que dizia exatamente a frase que eu estou dizendo para você. Você não pode conhecer o desconhecido se você está apegado ao conhecido. E ele entendeu então, no pé daquele monte, que ele tinha que saltar lá embaixo. Quais eram os riscos? Morte. Ele ia virar um omelete dentro de uma frigideira. Mas ele não tinha escolha. Porque por tantos anos ele viveu naquela resistência daquela armadura, que a vida ele já não tinha. Agora, ele não tinha nada a perder e ele se soltou. Pá! E a cada movimento que ele fazia no ar, uma peça da armadura foi se soltando, e só quando ele se lançou e ficou livre dela, ele percebeu que ele caía para cima. E ele volta no alto da montanha, e em lágrimas ele descobre: eu sou eu de novo. Mas ele teve que pular. E aí eu te pergunto, você toparia pular no desconhecido? Você toparia uma aventura dessa, ou você preferiria ficar com aquilo que você conhece, que é sua armadura? Aquele homem reviveu quando ele aprendeu a perder. Quando ele aprendeu a deixar. Foi no caminho, no processo, que ele aprendeu a viver a vida novamente. E por que estou eu te contando essa história? Porque nós vivemos com as nossas armaduras, com os nossos conhecimentos, nossas opiniões. Você está achando que você é uma pessoa de muita opinião? Saiba que você anda armado. E literalmente armado, que o diga o Instagram e o Facebook. Porque eu nunca vi tanta guerra num lugar só.
A gente anda resistente, a nossa opinião prevalece, a nossa vontade sempre é preponderante, a gente se orgulha das armaduras que a gente carrega. Mas essa não é a vontade do Pai para nós, porque a armadura torna a gente insensível. A gente não mais vê a vida como ela é, e a gente se torna uma coisa e deixa de ser uma pessoa. A gente se desumaniza por causa das coisas e das opiniões rígidas que a gente carrega sobre as nossas vontades e o nosso querer. Se não for do meu jeito, se não for conforme a minha vontade, eu não abro mão. É por isso que dá divórcio. É por isso que filho abandona a casa e vai viver uma vida rebelde. Nós andamos armados e ela costuma estar colada em nós, e para viver sem ela, a gente tem que aprender a perder. E só no caminho a gente conhece isso. Pastora, mas que caminho é esse? O caminho do desconhecido. O caminho onde eu e você temos que aprender a não ter controle de absolutamente nada. O caminho da rendição. O caminho da perda. E o Evangelho de João nos ensina que a vida é exatamente assim. Um desconhecido. E Jesus nos chama para esse desconhecido. Jesus nos chama para essa perda, porque Jesus olha para nós e vê: você tem um grande potencial, você pode ser muito mais do que você pensa, mas não com essa armadura, não com isso que você carrega, não do jeito que você quer ser, mas do jeito que eu criei você para ser. É uma recriação, uma humanização. E quando nós estamos nesse texto, nós vemos Jesus passando e João Batista diz: ei, esse é o cordeiro que eu estava falando dele. E João tinha os seus discípulos, e 2 deles abandonam João e vão atrás de Jesus, e Jesus, sendo perseguido pela rua, faz aquilo que a gente faz, olha para trás e pergunta para ele: o que vocês estão procurando? E eles respondem: mestre, aonde que o Senhor habita? Uma maneira melhor seria: aonde o Senhor permanece? E Jesus não diz aonde. Jesus diz: vem e vê. Ele estava querendo mostrar a casa dele, pastora, com certeza. Jesus é a encarnação de Deus na terra. Ele é aquele que anda pelo Espírito e o Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. O que Jesus está dizendo para eles é: onde eu permaneço, eu não tenho morada fixa, eu não tenho lugar fixo, porque naquela época era muito comum os mestres terem suas casas de profetas e os seus discípulos moraram com ele. Jesus não está chamando eles para morarem com ele no lugar fixo. Jesus está chamando eles para uma aventura. Vem descobrir comigo a vida nova que eu tenho para vocês. E eles foram. Eles não falaram: mas aonde é? Aonde o endereço fica? Que certeza eu tenho de que eu serei bem alimentado, que eu estarei guardado? Quais são as certezas? Vamos estabelecer aqui os termos da nossa relação? Não. Jesus está dizendo: vem para o desconhecido, abre mão daquilo que você conhece. A partir de agora, comigo é assim. A cada passo, a cada aventura, vocês vão experienciar o caminho. E por que isso é importante? Porque Jesus está chamando eles para serem peregrinos. A gente não está muito acostumado com peregrinação, porque a gente é mais turista, certo? A gente faz as nossas malas, escreve lá a agenda dos nossos passeios, sabe os lugares onde nós vamos ficar hospedados, tem banheiro, o chuveiro é quente, a cama é fofinha, vai ter cobertor, tem ar-condicionado. O café da manhã, a gente olha mais o café da manhã do que a cama, fala a verdade. A mesa é farta, a mesa é boa. E a gente vai para a nossa viagem, mas com tudo literalmente programado e não aberto para nada acontecer fora daquilo que a gente previu.
Porque se o pneu furar, se a atendente da recepção for grossa, estragou as minhas férias. Nós somos na vida turistas. Tudo que acontece fora do nosso controle, a gente fica irado, estragou a nossa vida, acabou com o nosso dia. Mas Jesus não chama a gente para, na vida com ele, ser turistas, ser peregrino. O peregrino, como turista, também vai, sabe para onde está indo, mas ele não tem controle de nada, ele vive no caminho. Um peregrino geralmente anda a pé. Ah, não tem carro, gente. Porque quer experienciar as dores da caminhada, quer ter a chuva caindo no seu rosto, quer passar todas as aventuras, os medos e as privações do caminho, porque no caminho ele experiencia cada realidade. Essa é a diferença. Ele não controla nada. Se vai chover, se vai faltar, eu vou viver aquilo que o caminho tem para mim. O que o caminho tem para mim? Não sei. E Jesus, quando fala, vem ver, ele diz, vocês vão ter que aprender a ser peregrino. Vocês vão ter que aprender a perder o controle. Eu não estou garantindo nada para vocês. Eu não garanto conforto. Eu não garanto cama quente. Eu não garanto tempos de bonanças. Vocês vão andar atrás de mim, não eu atrás de vocês. Vocês topam o desconhecido? E André e o outro discípulo topam. Bora! Sem mais e sem poréns, como Abraão fez. Quando Deus falou com ele, sai da sua casa, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Onde? Não vou te falar. Vem ver. Deus diz para nós então que quer viver uma vida nova, quer viver uma vida extraordinária. Abra mão do conhecido e se lance no desconhecido. Segue Jesus do jeito que Jesus quer ser seguido. E André, então, vai ao irmão dele. Ei, achei o Messias. Vamos. E Pedro vai. Também com todo o coração inicialmente aparentemente aberto. Pedro vai, conhece o mestre, e então o mestre lança uma palavra sobre ele. Você é Simão, filho de João, mas a partir de agora, você será chamado Cefas. Agora, quando você começar a andar comigo, se você abrir mão de quem você é, ei, você vai ser uma outra pessoa, porque no caminho, na experiência comigo, você vai ser forjado naquilo que eu vejo que você tem potencial para ser. Cefas. E Pedro vai. Só que Pedro não abre mão da armadura dele. Pedro é como eu e você. A gente quer Jesus, porque a gente sabe que Jesus é bom. A gente sabe e enxerga nele que ele tem algo extraordinário para nos dar. Mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser na minha hora. Tem que ser na minha maneira. André e o outro discípulo, logo de cara, topam ser peregrino. O que vai dar, eu não sei. Eu quero viver cada experiência. Mas Pedro vai como turista. Eu até vou. Mas eu tenho algumas condições. E ele mostra isso como? No caminho. Ora, Pedro diz para Jesus, como em João capítulo 6, para onde iremos nós? Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ora, Pedro é muito crente. Eu topo tudo, Jesus, mas quando Pedro chega em João capítulo 13, Jesus começa a falar de crucificação, dor, dificuldade, que Jesus pega uma toalhinha, amarra na cintura. Meu modelo de homem é de Jesus. Homem que usa avental. Amarra na cintura o seu aventalzinho, pega a bacia e começa. E Pedro fala, você vai lavar meu pé? De jeito nenhum. Aí Jesus fala, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Você está dentro ou você está fora. Porque com Cristo, gente, ou é tudo ou é nada.
A vida com Deus não é como a gente educa as nossas crianças. Se você tomar a vacina, eu vou te dar um docinho para contrabalancear a sua pele. Não. Comigo ou é tudo ou é nada. E Pedro, como eu e como você, a gente é impetuoso, né? Eu louvo a Deus pela vida de Pedro na Bíblia, porque ele me consola, que eu tenho conserto. Aí então lava tudo a cabeça de Jesus. Ah, exagerado. Não é, meu filho, assim. E Jesus começa a falar que ele teria de sofrer e Pedro, eu vou morrer pelo Senhor. Quantas vezes a gente é tão crente, mas na hora que chove, aí agora lembrando da minha mãe, eu sou crente, mas eu tenho um saco de sal nas costas, eu não posso sair senão ele derrete. Ou jogo, ou qualquer outra coisa. Quantas vezes eu morro por causa de Jesus. Mas na primeira oportunidade eu nego ele, porque foi isso que Pedro fez. Ei, você é Galileu, como ele. Eu estou te conhecendo. Você ficou louca, mulher. Nunca ouvi falar desse homem. Porque Pedro, ele quer Jesus, mas ele quer Jesus à sua maneira. Ele quer Jesus se as minhas contas forem pagas. Ele quer Jesus se o meu casamento der certo. Ele quer Jesus se Deus salvar-me da enfermidade. Ele quer Jesus se a minha vida for muito confortável e se ele garantir para mim que eu terei uma cama e um bom ar-condicionado. Ele quer Jesus conforme as experiências que ele quer ter. Só que com Jesus, isso não funciona. Jesus, ele desafia Pedro a abrir mão da sua armadura, da sua resistência, a tirar as suas opiniões, ao seu querer de como é o Messias. Ei, Pedro, eu não vou ser o Messias que você quer só porque você quer. Deus não é o Deus que a gente quer. Deus é o Deus que Ele é. Deus é o Deus que Ele é. Deus não se modula. Deus não se enquadra nas nossas opiniões políticas, nas nossas preferências, na nossa vontade. Deus é o que Ele é, sou eu que tenho que me adequar. É por isso que Jesus várias vezes repreende Pedro. Você morrer por mim, Pedro? Você vai me negar 3 vezes plenamente, porque você andou comigo nesse caminho, mas conforme o seu querer. Você não estava aberto. E qual é o problema disso, gente? Porque a renúncia é o único caminho para a transformação. Por isso não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem perda. Não tem como eu seguir Jesus sem abrir mão do meu eu. Não existe isso, porque nós caminhamos para uma pessoa. Nós vamos de glória em glória no caminho, sendo aquilo que Ele é, e Ele tem que estar na nossa frente. Por isso, siga-me. Seguir é onde eu coloco um pé, você coloca também. A cada experiência da vida, aprendendo a pensar, a falar e a se comportar como Jesus faria. Nós somos cristãos. Se isso perdeu sentido nessa sociedade contemporânea, moderna, como queira chamar, o sentido disso é: nós somos pequenos cristos. Nós somos Cristos a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, e é no caminho, é nas dores, é nas ausências, é nas dificuldades, é que nós aprendemos a ser como Jesus é no desconhecido. Não existe garantia de vida com Deus. Existiu uma música bem antiga, eu sou das antigas, gente, talvez a minha idade não pareça, mas eu tenho o corpo de 38, mas eu tenho 95. Sou mais velho que o irmão Quitiliano. Tem uma música que diz: se você se arrepender e crer no Salvador, nunca mais irá sofrer. Oh, que mentira. Quando Jesus mostra para Pedro o caminho que ele tinha que fazer, Pedro falou: opa! No trono eu me enquadro. Já estava até pensando qual roupa eu ia usar. Mas na cruz eu não me enquadro, não. Eu tenho que perder para ganhar? E Pedro anda a vida com Jesus assim, armado, insensível. E quando nós chegamos em João capítulo 21, Jesus ressuscitou.
E Pedro tenta levar a vida normalmente, volta a pescar, tentar esparear a cabeça, fingir que nada aconteceu. Só que Jesus sempre está na praia, esperando a gente para um acertar de contas, para um tratamento. Jesus está na praia e quando Pedro percebe que é Jesus, e não é assim, tem hora que a gente não percebe que é Jesus. Quando Pedro percebe que é Jesus, Pedro está diante de Jesus comendo e agora lascou, para onde que eu corro? Jesus começa a perguntar a Pedro, Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Alimenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí entrou. Porque pesou no coração de Pedro e o texto diz que ele se entristeceu. É Jesus dizendo, Pedro, o amor pede renúncia. Você está pronto, Pedro? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Sente o coração de Pedro, olhando nos olhos daquele que ele havia negado. Sente o coração e a dor de Pedro dizendo, pensando e avaliando, eu tive até aqui com ele, mas não tive. É um estar e um não estar. É um andar ao lado, mas não andar com. E Jesus fala, então Pedro, você vai ter que fazer aquilo que eu faço. Siga-me. Até agora, você foi para onde você quis. Fez da maneira que você quis. Mas agora você precisa ser levado. Você precisa abrir mão da sua armadura. Você precisa deixar de ser turista, Pedro, e ser peregrino. Você topa? E João diz, e Jesus dizia isso para dizer a Pedro que tipo de morte ele experimentaria. Morte física, talvez. Mas algumas coisas, como disse, tem que morrer para outras ressurgirem, porque sem renúncia não existe glória. Sem renúncia não existe caminho. Sem renúncia não existe peregrinação. Não adianta dizer que ama Jesus se não está aberto a abrir mão de nada. Quer levar a vida do meu jeito? Siga-me. Você vai passar a fazer agora do meu jeito. Quer, Pedro? E só aí Pedro começa. Porque nesse texto do capítulo 21 é muito interessante, porque Jesus diz para Pedro, Simão, filho de João. Mas no 1, ele não disse que a partir de agora ele seria chamado Pedro? Por que Jesus chamou ele de Simão? Jesus está dizendo para Pedro, desde que você começou a andar comigo, eu vi em você um potencial, mas você nunca quis, você permanece o mesmo, igual aquele que eu encontrei. Você continua a mesma pessoa que aquela que André trouxe para mim aquele dia. Por isso Jesus não chama Pedro de Cefas. Jesus chama ele de Simão, filho de João. Você ainda é o mesmo. Quando Jesus começa a confrontá-lo com Pedro, tu me amas, Jesus fala assim, vamos voltar. Porque você andou e continua o mesmo. É só a partir da rendição de Pedro, da entrega de Pedro, da vontade de viver a experiência da vida no caminho, no desconhecido, sem as suas armaduras, sem o seu eu, é que Simão começa a ser Pedro. E quanto tempo perdido até aí?
Quantas coisas Pedro não poderia ter vivido? Pastora, mas ele viveu coisas incríveis. Ele viu o cego sendo curado, ele viu o coxo levantando, ele viu mulher sendo curada do fluxo de sangue, e daí? A vida cristã não se trata de ver milagres, a vida cristã se trata de ser transformado. O maior milagre sou eu, é a nova natureza. Do que adianta nós orarmos e um coxo levantar, se isso não muda a minha vida e não muda a minha história? Do que adianta Jesus multiplicar os pães, sendo que nesse caminho eu não aprendi nada com ele? Do que adianta? Pedro permanecia o mesmo. E Jesus para Pedro e fala: então, você permanece o mesmo. Vamos começar de novo. Quanto tempo nós não perdemos na vida cristã? Quantos anos afinco nós estamos, às vezes, junto de Jesus, mas não com Jesus? Tudo porque a gente é turista. O itinerário é meu. As coisas têm que ser feitas do mesmo jeito. E a gente até vê algumas coisas miraculosas e poderosas acontecerem. Mas do que vale tudo isso? Se com essas experiências eu não sou transformado. Se eu não quero aprender a fazer as escolhas que ele fez, porque seguir não é apertar um botão no Instagram de Cristo. Seguir é, em cada experiência, fazer aquilo que ele faria, do jeito que ele faria. Seguir é abrir mão das certezas. Seguir é se jogar no abismo. Quantos anos nós nos perdemos? Quantas pessoas congregam, mas não são transformadas? É por isso, talvez, que se perdeu o sentido de chamar-nos de cristãos. Ser cristão, o que é ser cristão? Porque o Brasil é um país cristão e a corrupção está aí. Porque o Brasil é um país cristão. E se a gente puder, a gente também grita: crucifica, crucifica. Pedro aprendeu que o caminho do siga-me é o caminho da renúncia. E doeu. Mas valeu a pena. Porque Pedro, então, e eu quero que você dê um salto comigo para Atos, quando é cheio do Espírito Santo, quer ser cheio do Espírito Santo, abra mão de quem você é. Quando Pedro abre mão, e eu vou fazer do jeito que ele quer que eu fique trancado numa casa orando por uma promessa, com esses irmãos, eu farei. Pedro é revestido de uma nova natureza, e aí sim Pedro é Pedro. E ele vive a experiência, irmãos e irmãs. A eternidade toca na vida de Pedro. Ele não deixa para viver lá aquilo que ele pode começar a viver aqui. E quantas experiências extraordinárias. Pedro se tornou, enfim, aquilo que Jesus queria. E ele não se arrependeu. Foi a melhor experiência da vida dele. Ele viveu a vida com intensidade, com essência, com vontade. E é essa experiência que Cristo tem para nós. Não é uma vidinha, um ir e vir. É algo incrível e extraordinário, mas tem que abrir mão do controle. Tem que abrir mão da armadura. Tem que fazer do jeito que ele quer. Tem que viver cada experiência como ele quer. Pastora, mas que caminho, que experiência é esse? Aonde isso vai dar? O que eu vou enfrentar? Eu não sei. Por isso o convite do Espírito para nós é: vem e vê. Vem e vê. Algo extraordinário, incrível,
Deus quer fazer não só em nós, mas através de nós. E a minha pergunta é: topa? Topa viver os melhores anos da sua vida e da sua história? Topa? Topa sentir a vida de novo no seu corpo, como aquele cavaleiro quando abandonou a sua armadura? Topa viver as coisas mais incríveis? Vem e vê. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Seguir Jesus é a coisa mais extraordinária, mais incrível, mais poderosa que pode existir na vida de uma pessoa. Coloque a mão no seu coração. Hoje, em nome de Jesus, a sua armadura vai começar a cair. E você que achou que viveu até hoje, não viveu, não. Eu lamento dizer que, feche os seus olhos, que muitas pessoas cristãs, quando a morte chegar, ela só vai levar o corpo, porque a vida nunca existiu nela. Elas poderiam ter tocado o céu e não tocaram. Não é isso que Cristo tem para nós. Hoje é tempo de transformação, rendição. Hoje é tempo de colocar os sonhos, as vontades, o querer aos pés de Jesus. Hoje é tempo de rasgar os planos. Pastora, eu largo a minha casa, meu marido, os meus filhos. Não é disso que eu estou falando. É chegar na sua casa diferente. É a cada luta, cada dificuldade diferente. É saber responder o caminho da vida como Cristo faria e ver a nova natureza dele sendo criada em nós. Vem e vê. É uma aventura. Mas vai ter que perder. Hoje, o Espírito nos leva a falar com pessoas que estão aqui todo domingo, me encarando o pastor Felipe, ouvindo e ouvindo, e só acumulam informações. Mas quando aquele marido chega, bêbado, quando aquela filha chega, drogada, não sabe o que fazer porque não aprendeu no caminho. Não sabe fazer quando o caixão tem que fechar. E tem que engavetar. Jesus está dizendo: ei, abra mão. Porque na renúncia existe nova natureza. Oh, aleluia. Na renúncia existe glória. Na renúncia existe transformação. Na renúncia existe o melhor milagre. O milagre de não ser mais eu. Existe uma nova vida, uma nova esperança. E tudo que eu tenho que fazer é ser como Ele é.
Coloque a mão no seu coração, porque mais uma vez o Espírito nos leva ao fato de que o coração de pedra tem que ser transformado em coração de carne. Existem cristãos que não têm sensibilidade mais, porque andam armados. Vem e vê. Aceita o desafio.